A mente do homem é a grande responsável por suas realizações ao longo da vida. Isso eu sempre trago aqui no canal, esses conceitos de mente consciente e subconsciente. Mas existe uma frase ou um conceito dito por Napoleão Hill: tudo que a mente do homem pode imaginar, essa mesma mente pode realizar. E Bob Proctor, que também é um promissor aí dos estudos, da mente humana, ele dizia: se você não mudar os seus paradigmas, você não vai alcançar nada na sua vida. Qual dos dois está certo? Napoleão Hill, Bob Proctor. Se um diz que se apenas você imaginar, você realiza, e o outro diz só se você mudar os seus paradigmas, você vai realizar. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. A famosa frase de Napoleão Hill por muito tempo foi citada e levada a risco por todos os estudiosos da mente, que dizia, que tudo que a mente do homem pode imaginar, essa mesma mente pode realizar. Isso está certo ou errado? Vamos entender o que ele quis dizer nesse aspecto do que você pode imaginar, você pode realizar. Se a gente olhar pelo princípio do que eu imagino, eu realizo, parece muito fácil, não? Bom, então é só eu imaginar, fechar os olhos e visualizar, pronto, que essa mesma mente vai, de alguma forma, projetar esse meu sonho, esse meu desejo. Só que não é bem assim que acontece. O nosso pensamento, tudo que vem nele é energia, ele é a própria energia. E diga-se de passagem, é uma das energias mais poderosas do universo, o seu pensamento. Uma vez que você entende que o pensamento é energia, átomo em movimento, e que, entendendo as questões da mecânica quântica, que uma energia em movimento é chamada vibração, essa vibração só vai atrair mais da mesma energia quando entrar na frequência correspondente dessa vibração. Então, um pensamento por si só, ele é uma energia em movimento. Se ele é uma energia em movimento, ele deveria atrair ou conquistar esse objetivo, mas isso não acontece a menos que essa energia desça para as emoções, que é aí que entra o que o Bob Proctor diz, que não adianta você ter apenas um pensamento, uma imaginação na sua cabeça e achar que só pelo fato de imaginar você conquistará. Ele diz que se você não mudar os paradigmas que controlam a sua vida e as realizações dessa vida, não tem como alcançar objetivo nenhum. E ainda Bob Proctor tinha uma máxima que ele dizia o seguinte: se você quer mudar a sua vida, o paradigma tem que ser mudado. Se você olha para o resultado e não gosta do resultado que está obtendo, o paradigma tem que ser mudado. Há uma controvérsia aí nessas duas frases, nessas duas teorias. Eu vejo isso como um complemento um do outro. Porque quando Napoleão Hill fala sobre a imaginação, ele não está falando apenas de uma imaginação solta ao vento, de uma visualização despretensiosa. Ele está dizendo de algo comprometido. E aí também ele diz que quanto mais eu penso nisso, inclusive ele tem um livro chamado Pense e Enriqueça, ou Quem Pensa Enriquece. De alguma maneira você vai pensar naquilo, e uma vez focando naquilo que você está buscando, a tendência é que esse pensamento, essa energia do pensamento, ela entre para a cadeia que eu digo que é pensamento, sentimento. O pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e essa ação gera o resultado. Só que o resultado, Bob Proctor disse que não é da ação propriamente dita, é do paradigma. Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar também essa situação. Então entra a teoria de Napoleão Hill. Se você pensar nisso aqui, você vai de alguma maneira ter um resultado. Então, como nós vemos essa dualidade da mente? Joseph Murphy falou muito no livro O Poder do Subconsciente sobre a dualidade da mente, e tenho certeza que é aqui que existe o ponto de elo entre essas duas falas. A dualidade das mentes. Quando Napoleão Hill disse que tudo que você pensar, essa mesma mente pode realizar, nós vemos com estudos e nos aprofundando cada vez mais nesse conceito da mente consciente e subconsciente, nós subdividimos a mente em duas. Eu sei que não se divide a mente, tá bom? De maneira didática, a gente subdivide a mente em 5% da mente consciente e em 95% da mente subconsciente. Será que Napoleão Hill estava falando que essa mente dual, ela é a mesma? Então, de alguma forma, ele disse: se você pensar, você vai realizar. Agora, Bob Proctor fez uma divisão aí entre mente consciente e subconsciente. O próprio Joseph Murphy também fez, essa divisão entre mente consciente e subconsciente. Todos, unanimemente, concordam que é a mente subconsciente que traz as realizações. Bob Proctor disse e dizia que
quando você tem uma programação na sua mente subconsciente que é validada pela mente consciente através de pensamento, autossugestão e sentimentos, isso se transforma em realidade, porque há um alinhamento entre essas energias. Como nós podemos, então, de uma maneira simples, desvendar esse segredo? Os dois estão certos nas suas colocações, porque tudo que a mente consciente imaginar, a mente subconsciente pode realizar. As programações, as realizações que você terá na vida está ali dentro da sua mente subconsciente. É onde Bob Proctor diz que estão os paradigmas. E paradigmas são conjuntos de crenças, são conjuntos de valores e a maneira como você vê a vida. E nós chamamos isso também de programações. Quando você entende que essas programações subconscientes são o fator predominante para as realizações, a gente consegue entender que não basta um pensamento solto, mas se você tiver um pensamento, uma imaginação bem concisa a ponto da sua mente acreditar que é verdade, tudo que essa sua mente consciente imaginar e validar na sua mente subconsciente, essa mesma mente pode realizar. É o mesmo fator que quando Jesus disse assim, ó, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Não é pedir duas vezes, é pedir com a mente consciente e acreditar com a mente subconsciente. Pedir, pedir e dá-se-vos-á. No final das contas, é a sua mente que cria a sua realidade. É a vibração do seu sentimento alinhada a um pensamento que vai entrar na frequência correspondente e vai atrair tudo para você. Então, de alguma maneira, você entendendo isso, que se você imagina com a sua mente consciente e valida com a sua mente subconsciente, essa mente é uma dinamite para alcançar os seus objetivos. O que a sua mentoria representou para mim como cristã? Eu amo o fato de você ser pastor, conhecer a palavra de Deus, não ser bitolado nem religioso. Sim. E o que eu admirei muito foi ver você, né, honrando Deus em tudo aquilo que Ele criou. Eu amo a sua mansidão, a sua humildade, a forma de você apresentar as coisas para as pessoas. O que eu aprendi muito com você, que eu acho assim lindo, que eu quero me lembrar disso a minha vida inteira, é que você não discorda do que eu penso, trazendo uma ofensa ou se colocando superior ao conhecimento da outra pessoa. Isso eu realmente amei na sua forma de trabalhar. A Mentoria Despertar é um projeto que tem uma missão de formar uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus. Pois é, você é cristão e tinha medo de estudar sobre leis universais, sobre questões de mecânica quântica e como co-criar a sua realidade junto com a presença de Deus? Pois é, essa mentoria é para